Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos ao curso de Programação Web. Nessa videoaula, a gente vai dar continuidade à parte do cadastro do fabricante. Então, na videoaula passada, a gente deu início à construção da tela onde a gente vai cadastrar um novo fabricante. Só que ainda esse novo fabricante não estava funcionando. Agora a gente vai fazer esse fabricante realmente salvar no banco de dados. Bem, para a gente começar então, eu vou abrir aqui o arquivo fabricante.xhtml, vou expandir o drogaria, expandir o web content, expandir o pages, vou abrir aqui o fabricante. Eu vou abrir aqui também outro arquivo, que é o nosso manage de bin, porque eu também vou precisar mexer na parte Java do meu projeto. Então eu vou expandir o Java Resources, vou expandir o src, vou expandir o bin, vou abrir o fabricante bin. Então, para fazer funcionar a parte referente ao novo fabricante, eu vou ter que mexer no XHTML e vou ter que mexer no meu manage bin. Vou começar pelo manage bin. Qual que é o primeiro problema que a gente tem quando eu quero fazer uma tela de cadastro? Quando a gente fez a tela de pesquisa, eu tive que ter uma variável no manage bin, onde essa variável era responsável por exibir os dados da tela. Quando eu vou gravar alguma coisa no banco de dados, eu também preciso ter uma variável no manage bin para guardar os dados que eu quero salvar. Então eu vou precisar criar no manage bin uma variável, onde nessa variável eu vou salvar os dados do fabricante. Tá, qual vai ser o tipo dessa variável? O tipo dessa variável vai ser do tipo do meu domínio, ou seja, a variável vai ser do tipo fabricante. Então eu vou criar aqui no meu manage bin, no meu fabricante bin, eu vou criar mais uma variável aqui. Eu vou criar uma variável então private. Essa variável vai ser do tipo fabricante. Aí eu tenho que dar um nome para minha variável. Detalhe, essa variável vai servir para três coisas para mim. Ela vai servir para eu gravar um novo fabricante, vai servir para eu excluir um fabricante e vai servir para eu editar um fabricante. Então eu vou usar uma variável para três propósitos. Então, como ele é um fabricante só, eu vou chamar simplesmente ela de fabricante mesmo. Vou chamar de fabricante mesmo para mim. Então o fabricante vai ser essa variável com F minúsculo, vai ser essa variável para mim que vai guardar quando eu precisar salvar um novo fabricante, quando eu precisar excluir um fabricante e quando eu precisar editar um fabricante. Certo, o que eu preciso fazer agora? Da mesma forma que eu fiz, a gente viu que eu preciso fazer gets and sets, porque sem os gets and sets eu não consigo linkar o que está na tela com o que está no manage bin. Uma forma de você criar get set rápido, se você quiser, uma outra forma, eu vou dar uns enter aqui, você pode escrever a palavra get aqui e dar Ctrl espaço. O Eclipse já sugere para nós aqui, ó, get fabricante. Vou dar um clique duplo nele. Eu quero agora criar o set. Então eu escrevo set, pressiono Ctrl espaço. Está aqui, ó, a terceira opção, set fabricante. Então eu vou dar um clique duplo nele. O que eu vou fazer agora? Agora vou salvar, né? Agora eu vou usar essa variável aqui que eu criei fabricante na minha tela. Como que eu vou fazer isso? Então vamos voltar agora para a nossa tela. Voltando para o nosso XHTML aqui, vou maximizar ele para ficar mais fácil. Lembrando, a nossa tela de novo está aqui, ó, é esse diálogo que nós já fizemos na videoaula passada. Eu vou ter que salvar simplesmente só a descrição. Aí vem, como que eu vou preencher aquele objeto que está no manage bin? Eu vou preencher ele através de input text, que eu já tenho que foi feito. Para preencher, eu vou usar uma propriedade chamada value do input text. O value do input text serve para preencher valores de manage bin. Tá, como que eu vou linkar então? Eu vou linkar da mesma forma que eu linkei quando fiz a pesquisa. Eu vou usar expressões EL, que é aquele. Eu vou usar o jogo da velha, que é chamado de Sharp,
abrir e fechar chaves. Vou chamar o meu manage de bin. Então aqui dentro eu vou pressionar Ctrl espaço. Então o meu manage de bin é esse aqui, ó, MB fabricante. Vou dar um clique duplo nele. Vou pressionar o caractere ponto final. Aí vou pressionar Ctrl espaço de novo. Aí ele vai abrir para mim, ó, duas opções, ó. Ele abre o fabricante e ele abre o itens. O fabricante é aquele objeto do tipo domínio e o itens é daquele do tipo list data model que nós criamos na videoaula de pesquisa. Eu quero criar o fabricante, então vou dar um clique duplo nele. Só que eu quero ler a descrição. O fabricante ele tem código e tem descrição. Novamente, vou pôr mais um ponto final e vou pressionar novamente Ctrl espaço. Aí ele aparece para mim os campos do fabricante, ó, código e descrição. Então eu vou escolher descrição, vou dar um clique duplo, pronto. Tá mapeado a amarra da minha tela com o meu manage de bin. Eu poderia digitar tudo isso aqui se eu quisesse na mão. Só que se eu digitasse uma linha errada, isso me traria problemas. Então é mais fácil você ir usando Ctrl espaço, usando o autocomplete do Eclipse. Então aqui o que eu fiz? Lembrando, eu chamei o meu manage de bin, que é o MB fabricante. Dentro do manage de bin fabricante, eu chamei o meu objeto do tipo domínio, que chama fabricante. E dentro do fabricante eu dei a descrição. Só para mostrar que isso é verdade, ó, dentro do fabricante bin, tá aqui, ó, MB fabricante. Dentro do MB fabricante, eu tenho essa variável fabricante com F minúsculo. Se eu segurar o Ctrl aqui e clicar na classe, eu tenho aqui, ó, eu tenho a descrição. Então, ou seja, eu tenho basicamente um mapeamento completo do meu manage de bin até o meu domínio. Pronto, tá feito. Qual que é o problema agora? Agora eu preciso salvar no banco de dados. Para salvar no banco de dados, eu vou precisar fazer uma operação que eu chamo de ação. A gente já comentou um pouco sobre ações quando eu fiz o menu. Então eu vou ter que comentar um pouco sobre ações. As ações que eu vou fazer, então eu vou criar uma ação onde através dessa ação eu vou invocar o banco de dados. Então é isso que eu vou estar fazendo agora. O que é uma ação para o JSF, lembrando? Uma ação nada mais é do que um método aonde nesse método você codifica um código Java, aí esse código Java você chama no seu XHTML. Então vamos implementar essa ação dentro do nosso manage de bin. Então eu vou novamente abrir o meu manage de bin aqui, eu vou rolar ele. Nós já tínhamos uma ação aqui, ó, que foi o preparar pesquisa. Vocês devem lembrar que eu já fiz ele em outra videoaula. Então, logo depois dele, eu vou criar uma outra ação. Eu vou criar uma ação pública, porque eu quero que ele seja chamado através de um botão. Ele vai ser void. Eu vou dar um nome para ele. Por exemplo, no caso, esse aqui vai ser a operação de novo fabricante. Então, ele vai gravar para mim um novo fabricante. Ele vai incluir para mim um novo fabricante. Então, eu vou chamar basicamente ele de novo. Vou abrir e fechar chaves. Aí, lembrando, eu vou precisar usar try-catch também. No manage de bin é muito difícil você escapar de usar try-catch. Porque quando nós fizemos a parte de conexão e fizemos a parte de down, nós ficamos propagando os erros. Então, a gente vai ter que usar. Para salvar, o que eu vou fazer então? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou chamar o meu down. Vou chamar o meu down. Vou criar ele aqui. Vou chamar o meu down. Vou criar ele. Aí eu vou mandar salvar. Detalhe, pessoal. Essa variável fabricante que nós criamos, ela vai ser automaticamente preenchida com os valores que o usuário digitar na tela. Então eu não preciso me preocupar com nada. Então quando chegar no novo, eu tenho certeza que o que o usuário digitou na tela é o que vai ser salvo. Então, simplesmente o que eu tenho que fazer, eu coloco down.salvar.
Ah, quando que nós fizemos o salvar? O salvar nós fizemos na videoaula da camada down. Então, se vocês lembrarem nas videoaulas passadas, nós fizemos o salvar e já testamos ele. Então, basta invocar o salvar. Esse erro que está dando aqui é por causa do try catch. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um try e vou colocar um catch, para que o erro não fique ocorrendo. Então, eu vou vir aqui, try catch, SQL exception, porque é a exceção que nós propagamos. E por enquanto, como eu não mostrei ainda como exibe mensagem no JCF, vamos imprimir o print stack trace. Então, eu vou dar um Ctrl Shift F para formatar. Pronto, ficou bonitinho o meu método novo. Esse daqui é o meu método novo. Ele simplesmente cria o down, invoca o salvar e manda salvar o fabricante. Bem enxuto ele. Tá, como que eu vou chamar ele? Se vocês lembrarem, quando eu fiz o preparar pesquisa, eu coloquei esse post construct nele. No caso, eu não vou precisar colocar o post construct no novo. Por quê? O post construct, eu coloquei ele quando a gente colocou que eu não tinha um botão, né? O post construct ele serve para falar que o método, a ação é disparada quando a página é carregada. No caso, o novo, ele não vai ser carregado quando a página for carregada. Ele vai ser disparado quando eu clicar no botão novo. Então é isso que eu vou fazer. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou mapear esse método no meu botão. Então vamos voltar agora no XHTML, que nós já estamos fazendo. Procura o seu botão gravar. Agora eu vou ensinar para vocês uma propriedade nova. Essa propriedade chama-se Action Listener. Para que serve a propriedade Action Listener? A propriedade Action Listener serve para você invocar métodos de ManageBin. Então eu estou amarrando o meu botão a um método do meu ManageBin. Então quer dizer que quando eu clicar nesse botão, ele vai invocar o método do ManageBin. Para eu invocar o ManageBin, eu vou usar expressões EL, que é aquele jogo da velha que chama Sharp. Abro e fecho a chave. Vou chamar o meu ManageBin, que no caso é o MB fabricante. Vou colocar ponto. E aí eu vou colocar o nome do meu método. Ah, detalhe. No Eclipse, quando você pressiona Ctrl espaço, ele não mostra o nome dos métodos, tá? No NetBeans ele mostra. Então, basicamente, você tem que escrever o nome do método. Então, o meu método, ele chama-se novo. Tem que ser escrito perfeitamente do jeito que está no ManageBin. Então, o que quer dizer isso? Que quando eu clicar no botão gravar, ele vai simplesmente, ele vai chamar o meu ManageBin chamando o método novo. Se eu testar, ele vai funcionar? Não, ainda ele não vai funcionar, porque falta diversos ajustes. Eu vou mostrar para vocês então, eu vou simulando os erros que vai acontecendo e eu vou corrigindo os erros para vocês verem o que ajustes que eu preciso fazer. O primeiro ajuste que eu preciso fazer está relacionado à instanciação do objeto fabricante. Então eu vou rodar a tela para vocês verem. Eu vou minimizar o meu fabricante. Vou clicar com o botão direito no fabricante XHTML. Opção Run As, opção Run On Server. Vou pressionar o botão Finish. Vou esperar agora ele abrir aqui a minha página para mostrar para vocês. Então vou maximizar aqui o meu navegador, pressionando o botão novo. Aí vou digitar aqui um fabricante. Por exemplo, vou escrever, sei lá, vou escrever teste Fab 1. Vou pressionar o botão gravar. Aparentemente ele não fez nada, mas ele acusou um erro. O erro não apareceu porque ainda eu não mostrei para vocês como exibir mensagens de sucesso e erro no nosso projeto. Mas eu vou minimizar aqui o meu navegador. Se você vier aqui na aba Console, dá para ver o erro aqui, ó. Ele acusou um erro. Se vocês devem lembrar,
Eu falei para vocês que quando aparece texto grifado em azul, quer dizer que é erro. Apareceu a seguinte mensagem de erro: alvo não alcançável. Fabricante retornou nu. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte: como eu tenho um objeto do tipo fabricante, quando eu pressionei o botão gravar, ele tentou fazer um set de descrição. Só que se você lembrar da aula de orientação a objeto que vocês devem ter tido no passado, eu não posso invocar um método de objeto que não tenha sido instanciado. Ou seja, em nenhum momento eu não fiz new no fabricante. Então eu vou ter que fazer esse primeiro ajuste. O primeiro ajuste que eu vou fazer então é fazer new no fabricante. Quando que eu vou fazer esse new no fabricante? Então eu vou fechar aqui meu navegador. Vou até parar o Tomcat porque eu vou mexer no ponto Java. Lembrando que se precisar mexer no ponto Java ou no ponto XML, é bom parar o Tomcat. Vou voltar aqui no fabricante bin. Vamos voltar nele. Eu vou maximizar ele. O que eu vou fazer? Quando eu chamo a ação novo, simplesmente ele cria o DAO e já manda salvar. Só que se vocês olharem todo o meu código-fonte, em nenhum momento eu fiz new no fabricante. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso ter um método de preparo. Aonde nesse método de preparo, eu vou preparar o fabricante para que depois eu possa salvar. Então eu vou criar mais uma ação. Então eu vou fazer aqui mais uma ação. Eu vou fazer então, deixa eu rolar aqui a barra, um método público. Ele é sem retorno, ele é void. Eu vou chamar ele de preparar novo. Abre e fecha parênteses, abre chave, fecha chave. O que eu vou fazer dentro do preparar novo? Dentro do preparar novo, eu vou limpar o meu fabricante. Eu vou instanciar ele. Como que eu instancio o meu fabricante? Eu vou falar que fabricante recebe new fabricante. Ou seja, eu estou criando o meu fabricante. Então esse preparar novo, ele vai ser chamado antes do novo. Então, sempre que o novo for chamado, o preparar foi chamado antes. Então, vai funcionar corretamente. Tá, aonde que a gente vai chamar esse preparar novo? Vamos agora para o nosso XHTML. O preparar novo, ele tem que ser chamado antes que o diálogo seja aberto. Por quê? Porque depois que o diálogo foi aberto, já está funcionando a tela novo. Então, o que é o ideal? Aqui na nossa pesquisa, eu tenho o botão novo, que no meu caso está na linha 34. Eu fiz um clique, ó. No onClick, o que eu fiz? Eu mandei ele mostrar para mim o dialog, no caso do fabricante novo. Eu mandei ele dar um show. Eu vou modificar aqui agora, de forma que eu consiga chamar o preparo. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou adicionar uma chamada à ação. Então eu vou adicionar um action listener, que eu já expliquei para vocês no começo dessa videoaula. Então no action listener serve para eu chamar ações do ManageBin. Então eu vou colocar o sharp, abre e fecha chaves. Vou chamar o meu ManageBin aqui dentro com Ctrl espaço. Está aqui, ó, MB fabricante. Vou colocar ponto e o nome do método. Então eu vou chamar ele de preparar novo. Tá, pronto. Agora eu não posso usar o onClick. Deixa eu até dar um enter aqui para ficar melhor a visualização. Se eu usar o onClick funciona assim. Eu cliquei, ele vai abrir o diálogo antes de fazer a ação. Não é o que eu quero. Para evitar esse problema, eu tenho outro tipo de evento para abrir diálogo. No lugar do onClick, eu tenho um chamado onComplete. Para que serve o onComplete? O onComplete sempre funciona assim. Primeiro, ele faz a invocação da ação. Quando a ação tiver sido completada, ele chama daí o diálogo. Então, aqui no lugar do onClick,
eu vou escrever on complete. Pronto. Resolvi o primeiro problema, que é a questão daquele erro que estava ocorrendo. Então, assim que eu clicar no botão novo, ele vai chamar o preparar novo. Depois que ele chamar o preparar novo, ele vai abrir para mim o meu diálogo. Com o diálogo aberto, eu vou pressionar o botão gravar, ele vai salvar para mim. Vamos testar agora para ver como está ficando. Então, vou minimizar aqui a tela. Vou clicar com o botão direito no fabricante XHTML, opção Run As, opção Run on Server, botão Finish. Vou aguardar agora o meu navegador abrir. Vou pressionar. Quando eu pressionar o botão novo, internamente ele já chamou o preparar novo e abriu o diálogo no on complete. O usuário nem sabe disso. Então agora eu vou escrever teste fab1. Vou pressionar o botão gravar. Agora você deve estar se perguntando, será que deu certo? Outro problema que a gente vai ter que corrigir. A nossa tela não está fechando. Então eu pressionei o botão gravar e a nossa tela não fechou. Mas se você quiser ver se deu certo, o que você pode fazer? Pressiona o botão refresh do navegador. Ao pressionar o botão refresh, o seu navegador vai refazer a pesquisa. Então, se eu for aqui, se vocês lembrarem, eu tinha 3 abas. Agora eu tenho a 4ª aba, tá aqui, teste fab1. Se eu pressionar o botão novo de novo, agora eu vou gravar o teste fab2. Vou pressionar o botão gravar. Ele não está fechando ainda. Vou pressionar o refresh no navegador para ele refazer a pesquisa. Vou na 4ª aba. Está aqui, Está funcionando a minha operação novo, mas ainda eu preciso melhorar a minha aplicação. Certo? Agora eu quero que quando eu pressionar o botão gravar, eu quero que a minha tela feche. Como que eu vou fazer isso então? Eu vou voltar no fabricante XHTML. Vou voltar nele aqui. No botão gravar, nós temos o Action Listener, que chama a operação de novo, que está salvando no banco de dados. O que eu posso fazer? Eu posso usar o onComplete também nele. Ou seja, o que vai acontecer? Ao completar a operação, ele vai fechar a tela. Então eu posso usar o onComplete aqui no botão gravar. Como que eu vou fechar? Eu vou usar o comando pf que eu já expliquei em videoaulas passadas. Você escreve pf, abre e fecha parênteses, abre aspas aqui dentro, escreve o nome do diálogo que você quer fechar. Eu quero fechar o diálogo fab novo e aí eu aperto ponto hide, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Então como que vai funcionar? Primeiro ele vai fazer o salvamento, invocando a ação novo. Depois ele vai fazer o hide. Como eu só mexi no XHTML, eu não preciso restartar o meu navegador. Eu posso voltar aqui no meu navegador, apenas coloco um refresh nele e já posso testar. Então eu vou pressionar aqui botão novo. Vou gravar então o teste fab3. Gravar. Pronto, ele está fechando agora. Novo. Olha o problema que aconteceu. Quando eu entrei no novo, ele está trazendo a mensagem anterior. A gente vai corrigir isso. Isso aqui é um problema. Então, mas agora aqui eu vou escrever 4. Botão gravar, ele está fechando. Só que se eu entrar aqui, ele não recarregou ainda a minha pesquisa. Então eu tenho que rodar um refresh no meu navegador para refazer a pesquisa. Agora apareceu. O que está acontecendo? Eu estou com 2 problemas de atualização. O primeiro problema de atualização está referente à pesquisa. E o segundo problema de atualização está referente a quando eu entro no novo pela segunda vez. Então agora eu vou ter que resolver esses 2 problemas para minha tela ficar o mais correta possível. Mas eu já sei que está gravando.
Então eu vou resolver primeiro o problema da atualização da nossa pesquisa. O problema que está acontecendo, em resumo, é o seguinte: quando eu carrego a minha página, ele faz a pesquisa. Só que quando eu salvo, ele não atualiza a pesquisa. Então a pesquisa que ele está mostrando é uma pesquisa desatualizada. Então o que é o correto? O correto seria o seguinte: que quando eu gravasse um novo, que ele recarregasse os dados da minha pesquisa para que daí ficasse os dados corretos. Esse procedimento vai ser comum também na exclusão e também na edição para mostrar os dados de forma correta. Para corrigir esse problema, então, vamos voltar no nosso manejo de bin. Vou abrir aqui o fabricante bin. Aqui no fabricante bin, dentro do método novo, a gente vai melhorar ele. O que a gente vai fazer dentro do método novo? Depois da gente salvar, o problema é, a pesquisa foi feita no post-construct, ou seja, só quando a página é recarregada. O problema é que eu não quero ficar recarregando a minha página toda hora. Isso daí é até estranho falar para o usuário ficar dando refresh na página. O refresh deveria ser automático. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse código aqui parecido com o preparar pesquisa. Eu vou recarregar, como eu já tenho o down criado aqui, eu vou simplesmente recarregar os dados do meu list data model. Então o que eu vou fazer a primeira coisa? Eu vou criar aqui um array list de fabricante, vou chamar de lista. Ele vai receber o resultado do listar. Então ele vai lá no banco, vai buscar todos os dados para mim. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu list data model e novamente vou dar um new nele. Então list data model de fabricante, passando a minha lista atualizada. Pronto. Ele vai dar um refresh agora. Só que se eu testar, ainda vai ter um problema. Eu vou salvar aqui. Vou fechar até o navegador, porque eu mexi no ponto .java, né? Vou minimizar. Vou parar o meu Tomcat para rodar de novo. Porque, conforme eu já disse, mexeu no ponto .java ou mexeu no XML, é bom parar o Tomcat e rodar do zero. Vou rodar aqui para vocês verem. Então, botão direito no XHTML, opção Run As, opção Run on Server, botão Finish. A gente vai verificar aqui como que vai funcionar. Então eu vou maximizar aqui o meu navegador. Então o último fabricante que eu salvei é o teste Fab 4. Eu vou apertar novo aqui e vou salvar o teste Fab 5. Vou apertar o gravar. Não apareceu ainda. Você pode se perguntar, ele não está fazendo a pesquisa? Sim, ele está fazendo a pesquisa. Só que tem um problema. O Prime Faces ele é baseado em uma tecnologia chamada Ajax. O Ajax, em resumo, ele serve para eu atualizar em tempo real partes da minha página. Então, qual que foi o meu erro? O meu erro é, eu fiz a pesquisa, mas eu esqueci de avisar qual componente que deveria ser atualizado. Então, quando eu fiz a pesquisa, faltou isso. Como que eu vou fazer isso? Para corrigir esse problema, nós vamos no XHTML. Se eu der um refresh aqui, deixa eu dar um refresh, e for na aba 4, tá aqui, ele apareceu. Só que não é o que eu quero, deveria aparecer automaticamente. Esse refresh eu vou fazer via tecnologia Ajax. Como que eu vou fazer isso? Então, abra o seu XHTML. Quando que o Ajax vai ser disparado? O Ajax tem que ser disparado quando eu pressionar o botão gravar do meu diálogo, certo? Antes de fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu data table e vou precisar colocar uma propriedade nova no meu data table. Quando você mexe com Ajax, você precisa usar uma propriedade que a gente chama de ID. Na verdade, todo componente JSF ele tem um ID.
O ID seria como se fosse um código do componente. Quando você não coloca o ID dele, o que acontece? Por padrão, é colocado um ID gerado pelo próprio framework. Só que quando você trabalha com Ajax, é interessante que você defina os IDs, porque quando eu for atualizar um componente, é através do ID dele que eu vou fazer isso. Então, aqui no meu data table, eu vou colocar a propriedade ID. O ID, você inventa um nome, então eu vou chamar ele, por exemplo, de TBL Fabricantes. Esse é o nome que eu vou chamar ele. Então, eu inventei um nome para ele. TBL Fabricantes. Esse foi o nome que eu inventei. Vocês poderiam inventar qualquer nome que vocês achassem melhor. Então, pessoal, qualquer componente ele pode ter um ID. Agora, eu vou definir um ID para esse formulário aqui. Por quê? Porque quando eu for atualizar via Ajax, eu vou falar que eu quero atualizar essa tabela que está dentro desse formulário. Alguém pode se perguntar, eu preciso colocar ID em tudo? Não. Geralmente eu vou colocando ID quando eu preciso usar Ajax. Então eu vou colocar um ID nesse formulário porque eu vou precisar que ele tenha um ID para que eu possa usar Ajax nele. Então eu vou colocar, por exemplo, vou chamar ele de FRM, que é uma abreviatura que geralmente eu uso para formulário. Vou colocar Fab Listagem, vou colocar esse nome aqui, FRM Fab Listagem. Então, quando eu for atualizar agora, via Ajax, eu vou falar que eu vou atualizar o componente TBL Fabricantes, que está dentro do FRM Fab Listagem. Tá, como que eu vou fazer isso agora? Então, vou salvar aqui. Para fazer isso, a gente vai fazer isso lá no diálogo, especificadamente no botão gravar. Então vamos descer lá embaixo lá. Agora eu vou fazer a minha atualização então via Ajax. O que eu vou fazer então aqui agora? Aqui no botão gravar nós temos o Action Listener, né, que ele estava chamando a operação que está salvando no banco, o novo. Temos o onComplete que fecha o diálogo. Depois do onComplete, a gente vai usar uma nova propriedade que chama-se Update. O Update ele serve para atualizar componentes via Ajax. Então, como que vai funcionar? Quando eu pressionar o botão gravar, ele sabe quem eu tenho que atualizar, aonde eu vou passar o ID aqui de quem eu quero atualizar. Então, é assim que eu falo. Eu vou colocar FRM Fab Listagem, ou seja, qual é o nome do formulário, o nome do componente. O componente chama-se TBL Fabricantes. Então, eu vou atualizar o componente TBL Fabricantes, que está dentro do formulário FRM Fab Listagem. Erro comum, escrever aqui o ID errado. Tem que escrever corretamente da forma que nós nomeamos lá em cima. Agora, deixa eu fechar aqui o meu navegador. Eu posso rodar aqui para testar. Então, eu vou clicar com o botão direito no XHTML, opção Run As, opção Run on Server, botão Finish. Vou maximizar aqui para a gente ver. O último fabricante que eu salvei foi o teste Fab 5. Então, eu vou salvar o teste Fab 6, então, para a gente testar. Teste Fab 6. Vou pressionar o botão gravar. Agora, se eu for aqui na última página, está aqui, ó, ele apareceu. Se eu pressionar novo, esse bug aqui a gente vai resolver já, que ele está trazendo o que eu digitei anteriormente. Mas eu vou escrever 7 aqui. Vou pressionar o gravar. Aí, ó, teste Fab 7. Se eu gravar mais um, ó, ele está atualizando. Teste Fab 8. Gravar. Ou seja, o que está acontecendo? Quando eu pressiono gravar, ele executa aquele comando update que faz um refresh na minha data table. Então, ele faz isso via Ajax. E o bom é que ele fica bem leve e fica bem dinâmico para o usuário. Agora, eu tenho que resolver outro problema.
O último problema que eu tenho que resolver é esse daqui, ó. O último que eu salvei foi o teste FAB 8. Quando eu pressiono o botão novo, olha o que está acontecendo. Ele está trazendo o último que eu digitei. Por que ele está fazendo isso? Porque quando eu fiz o preparar, ele limpou o fabricante. Só que eu esqueci de avisar ele para ele limpar o campo na tela. Então eu tenho que fazer isso via Ajax também. Então, após fazer o preparo do fabricante, eu tenho que limpar via Ajax isso daqui. Então eu vou até pressionar o cancelar aqui. Vou fechar o navegador. Vamos acertar isso daqui agora. Aonde que eu vou acertar isso então? Então eu vou precisar colocar mais alguns IDs. Então eu vou precisar atualizar essa área aqui que está com problema. A área que está dando um problema é essa área aqui do Pinel Grid. Ó. Essa área aqui do Pinel Grid é a área onde a gente vai estar atualizando. Como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui um ID para o meu Pinel Grid. Então eu quero atualizar o meu Pinel Grid, ou seja, quando eu preparar ele, eu quero que seja feita uma atualização via Ajax no meu Pinel Grid. Então eu vou chamar ele de PNL, de painel, vou chamar PNL FAB novo. Então inventei esse nome aqui, PNL FAB novo. Vou também dar um nome para esse formulário, pelo mesmo princípio. Quando eu for preparar, eu vou ter que falar assim: eu quero atualizar o Pinel Grid PNL FAB novo, que está dentro do formulário tal. Então eu também vou colocar um ID para esse formulário aqui. Então eu vou chamar ele de FRM FAB novo. Então para a gente ter um nome para ele. É bem comum, pessoal, sempre formulários, por causa dos Ajax, sempre ter ID. Se a sua aplicação tem Ajax, raramente acontece um caso do formulário não ter ID, porque sempre você tem que atualizar alguma coisa, então você sempre acaba precisando ter um nome para o formulário. Então agora o que eu vou fazer? Vou salvar aqui, né? Vou falar que eu quero atualizar via Ajax o Pinel Grid PNL FAB novo, que está dentro do formulário FRM FAB novo. Aonde que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso dentro do botão novo que está na minha pesquisa, aqui em cima. Ó. Então, antes dele der show, o que eu vou fazer? Eu vou dar um update também. Então, vou dar um update. Então, após ele chamar o preparo, eu vou dar um update. Vou colocar dois pontos, o nome do formulário, FRM FAB novo, dois pontos, o nome do componente, PNL FAB novo. Vou salvar agora. Pronto, ó. Eu quero, quando eu pressionar o botão novo, eu quero que seja preparado o novo fabricante, seja mostrado o diálogo e que seja atualizado o Pinel Grid. Então agora eu vou minimizar aqui para rodar. Então, botão direito no fabricante XHTML, opção Run As, Run on Server, botão Finish. Vou maximizar aqui. Agora, só para a gente ver o último que eu salvei, foi o FAB 8, né? Então eu vou pressionar novo, teste, FAB 9. Vou pressionar o gravar. Beleza, ele adicionou. Se deu certo, o que vai acontecer? Tava dando um bug o quê? Quando eu pressionasse o novo, ia aparecer teste FAB 9 de novo. Vou pressionar o novo, ou seja, apareceu limpo agora. Ó. Por que apareceu limpo? Porque agora, via Ajax, eu estou atualizando essa área aqui do Pinel Grid. Então, pessoal, com isso ficou pronto o nosso novo fabricante. Só passando aqui o código para vocês verem como ficou. Então, passando aqui para vocês darem uma comparada com o de vocês. Então, passando só para vocês depois, caso dê algum erro, para vocês verem como o meu ficou. O meu XHTML, né? Então, passando bem devagar só para vocês depois ir verificando como ficou o meu XHTML.
Agora eu vou passar aqui no meu Manage de Bin, só para vocês verificarem como que ele ficou. Então, em resumo, no Manage de Bin eu criei essa variável fabricante, né? Criei os gets and sets dele. O preparar pesquisa nós já tínhamos, né? Fiz o preparar novo. Fizemos o novo, né? Atualizamos o novo para que ele atualizasse a pesquisa. O que está faltando na nossa aplicação agora? O que está faltando na nossa aplicação são as mensagens de sucesso e de erro. Mas isso eu vou deixar para a próxima videoaula. O que eu queria mostrar nessa videoaula é isso, que é como eu gravar um fabricante na base de dados e fazer todos os ajustes necessários para que a tela funcionasse corretamente. Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Não esqueçam de curtir o canal, compartilhar o vídeo. A gente se vê na próxima videoaula. Abraços, até mais.